Bum! Estudos para concursos. Para o IBGE. Conhecimentos técnicos. Eu vou ler umas coisas aqui meio aleatórias. Sobre o código de ética do IBGE. Das regras deontológicas 1 a 4. Depois eu vou ler sobre a educação e trabalho. Educação e trabalho do Código de Conhecimentos Técnicos. E, por fim, sobre pesquisas urbanísticas e entornos dos domicílios. Ou seja, uma parte é do código de ética, uma parte é da apostila de recenseador. Daí, vendo aqui, fica assim. Código de Ética, introdução. O código foi construído naturalmente a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Federal no Decreto 1101. É quase um copia e cola do Código 8112, da Lei 8112 dos servidores federais, né? Só que ele não é separado em artigos, é tudo alguns só incisos, né? Contudo, algumas particularidades acontecem no treco do IBGE. Tipo, basicamente as particularidades de falar de pesquisa científica e sigilo da pesquisa das informações. Das regras deontológicas. Primeiro, a dignidade, o decoro, o zelo e a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionadas para a preservação da honra e da tradição do serviço público, bem como um todo e, em especial, das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidos devem contemplar a qualidade, a oportunidade e os custos dos ônus para os cidadãos. Né? Essa é a primeira regra deontológica. Tudo é efetivo, tudo se afeta. Deve ser bonitinho, né? Regras deontológicas, primeiro, se você separar as informações do primeira coisinha que eu li, agora há pouco. Dignidade, você pode separar em dignidade, decoro, zelo, eficácia e eficiência. Consciência dos princípios morais. Daí tudo isso aí, tudo que é esse tipo de coisa, deve nortear no exercício do seu cargo, função ou fora dele esses tipos de coisas. Tudo isso para preservar a honra do seu trabalho e também em pesquisas estatísticas de científicas. E tudo isso tem a ver com as coisas dos princípios administrativos e os princípios éticos da administração pública. Todas as ações do servidor do IBGE tem que ter um elemento ético, julgar o legal e ilegal, o legal entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o oportuno. Essas basicamente são as frases que usam quando estão falando de ética. Mas principalmente sobre o honesto e o desonesto. Tudo isso tem a ver com a moralidade pública, um julgamento entre bem e mal, a fim sobre o bem comum das pessoas. Existe um equilíbrio entre a legalidade da ação e a finalidade da ação. Entende? Por exemplo, uma ação que é legal, mas vai causar coisas ruins, entende? Finalidade ruins. Intuitos ruins, entende? Mas tudo isso tem que ser julgado com uma mente ética. Voltando, a segunda regra deontológica. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, né? Que falou agora há pouco. Assim, não terá que decidir somente legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoantes das regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4. O teco da administração pública, princípios administrativos e os básicos de ética, né? Tá. Por se integrar a condição do servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas em consideração e práticas
em considerações estritamente profissionais, incluindo princípios técnicos, científicos e a ética profissional, né? Terceiro regra deontológica. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético. Não, esse aqui é o segundo. Aqui na apostila tem a regra deontológica, o que está escrito no artigo 37, mas basicamente é só falar dos princípios e que todo mundo tem que seguir os princípios. Todo mundo mesmo, direto e indireto e poderes. E não importa se de onde é, se é Estado, Distrito Federal ou município também. Daí no ensino, na regra deontológica 3, que eu estou tentando achar, achei, é falar da moralidade. Primeiro falaram de conduta, o segundo falou como é que você julga a ética, e o terceiro fala da moralidade, né? Ética com moralidade sempre combinadas. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre bem e mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo para melhor exercício de sua função pública no IBGE. O servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas a fim de atender ao direito da informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. Daí olha aqui uma particularidade da regra da coisa de ética, essa coisa de informação pública, porque o IBGE mexe com informações, entendeu? Voltando, para a última regra deontológica, tem uma continuação ainda da regra 3. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações, ou seja, que eles façam o seu trabalho bem e que as informações sejam corretas, né? Tá. Adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, levantando-se como consequência em fator de legalidade. Isso é, está falando que a remuneração pública é paga pelo povo, então ter você tem que ter consciência disso. Basicão, né? Essa é a última regra deontológica. Uma questão que falou de ética. Uma questão de ética. No exercício do cargo do servidor público, quando decide entre um honesto e desonesto, vincula essa decisão Daí tem as opções de pessoalidade, conveniência, eficiência, legalidade e ética. Tipo, tudo isso aqui é certo. Só que todos esses caras aqui, a maioria deles são princípios, né? Eficiência, legalidade e impessoalidade são princípios. E não tem a ver com um tipo de decisão. O principal é que toda essa coisa de honesto e desonesto é o treco da ética, né? E assim, tem uma segunda questão. Acertamos a primeira, ética de novo. A moralidade da administração pública não deve ser limitada tão somente à distinção entre bem e o mal, de acordo com o que dispõe o Código de Ética do Servidor Público, a fim de amajado, deve ser sempre bem comum, né? Daí tem as opções: o razão, atendimento das estações do Estado, a manutenção da ordem e a realização do processo, o bem comum, o interesse da maioria e a preservação da estrutura corporativa. Obviamente, aqui é o que termina com o jeito de frase normal, bem comum. Mas todos os trequinhos são interessantes, né? Complementando ainda as definições de ética e moral da administradora de Plácido e Silva. Maria de Preto? É a Silva Maria de Preto? Bom, moral designa a parte da filosofia que estuda costumes, para assinalar o que é honesto e virtuoso segundo os diames de consciência e os princípios da humanidade. A ética é a ciência da moral, a ética profissional é fundada na complexidade de normas e estabelecimentos pelos usos usos e costumes. 9 minutos. Próximo, sobre aquela coisa de educação e trabalho do conhecimento técnico da apostila do IBGE. Saca só. A educação. O objetivo do levantamento de informações sempre sobre educação é caracterizar a educação da população residente no Brasil, investigando o analfabetismo e frequência escolar, o nível de instrução
e a área de formação do no ensino superior. Essas pesquisas de educação. No grupo de quesitos da educação, questiona-se, por exemplo, a pessoa sobre a alfabetização do morador, com a seguinte pergunta: você sabe ler ou escrever? Daí faz um testezinho. Pelo menos um recado, escreve um recado, tipo de recado, ou faz ler algum recado. Um idioma que conhece. Na verdade, se a pessoa consegue escrever, é assumido que ela sabe ler, né? Com isso, busca-se captar que se a pessoa de 5 anos ou de idade, por isso que faz um recenseamento das crianças, né? Também tem que falar das crianças e dos idosos. Saber ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece, independentemente do fato, tá? Escreve essa pessoa pode estar ou não frequentando a escola ou já ter concluído os períodos letivos. Sobre a pessoa alfabetizada. E tem o engraçado desse conteúdo aqui de educação é que uma pessoa que perdeu a habilidade de ler e escrever não é considerada alfabetizada. Tipo, se ela aprendeu e desaprendeu, não é mais considerada alfabetizada. É engraçado, né? Pessoa alfabetizada é a pessoa alfabetizada que se tornou física ou mentalmente capacitada. Quer dizer, também é estranho isso aqui. De ler ou de escrever por motivo de acidente ou doença deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Ou seja, se ela se incapacitou por, ficou incapacitada por algum motivo, outro motivo, que não fosse ela, mas se ela desaprendeu sozinha, ela é considerada não alfabetizada, analfabeta, e se ela perdeu por causa disso aqui, ela ainda é considerada alfabetizada. Ou seja, a educação do país conseguiu alfabetizar essa pessoa, entendeu? Por isso que tem essa coisa. Sobre a pessoa não alfabetizada, o extra é que a pessoa que aprendeu a ler e escrever, mas que se esqueceu do como fazê-lo devido a um processo de alfabetização que ruim, precário, que não se consolidou, assim como qualquer pessoa que nunca aprendeu a ler e escrever, não devem ser considerados como sabendo ler e escrever. Próxima questão. Deslocamento para estudo é um treco importante. Dentre as outras questões relativas à educação que o centro pesquisa é a de deslocamento. O deslocamento para estudo é importante. Para ela, o IBGE considera as seguintes definições. Deslocamento para estudo é o deslocamento feito pela pessoa entre o seu domicílio e local de estudo, município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda, ou local de estudo, e local de estudo é considerado um colégio, uma escola, uma creche, uma universidade ou um instituto técnico, e etc. Né? Atenção! O ensino à distância também é considerado deslocamento para estudo, para o seu deslocamento para o polo físico, onde são feitas coisas administrativas, né, da escola e também aproveitamento e comparecimento em eventos físicos da escola. Por exemplo, provas ou eventos. Polo físico no EAD é considerado e ele é chamado, tem a definição de é o local físico em que os alunos do curso de distância encontram suporte de ensino e administrativo para os seus estudos. O estudante tem acesso a laboratórios, bibliotecas, salas de transmissão de aulas, por exemplo. Além disso, também é lá que ele pode participar de eventos ou aulas especiais. De acordo com o MEC, o local é uma unidade descentralizada de instituição da educação superior no país ou no exterior para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas a cursos ofertados na modalidade à distância, ou seja, ele deve oferecer todo o suporte que tornem o aprendizado do aluno mais efetivo, tanto referente ao ensino quanto à parte administrativa. Ok. Só agora sobre o trabalho, sobre como é que pega as informações sobre trabalho na pesquisa do IBGE. O objetivo de se pesquisar sobre trabalho tem a ver de pessoas com 10 anos ou mais. Conhecer a composição da força de trabalho no país e também identificar principais características de trabalho da população, como ocupação, rentabilidade e rendimento, sabe? Qual é o trabalho que tem mais pessoas, né? Para o levantamento das informações sobre o trabalho, são definidas algumas coisas usadas pelo IBGE, que serão esclarecidas no treinamento presencial também. Mas uma dessas definições é o deslocamento para o trabalho. Como a pessoa, quando se pergunta sobre o trabalho para os informantes, você pergunta como que ela vai para o trabalho. As opções aqui tem uns loginhos simplificados para mostrar que se pergunta, a pessoa vai de carro, vai de ônibus, vai de moto, vai de barco ou vai de trem e metrô, entendeu? O deslocamento é importante. O deslocamento é definido como para o trabalho é aquele feito por pessoa entre o seu domicílio e o local de trabalho informado
considerando o tempo e a frequência e os meios de transporte utilizados. E concluindo, não tem conclusão, é isso mesmo, básico. Próximo Kinkushu. Próximo conteúdo do IBGE sobre as pesquisas urbanísticas lá na apostila. Saca só. A pesquisa de urbanística do entorno dos domicílios é a pesquisa feita, tem questão disso aqui sim, e ela é a pesquisa feita não pelo seu recenseador. Todas as pesquisas de coleta de informações normalmente são assumidas que é pelo recenseador e a pessoa pode errar a pergunta por isso. Mas existe uma pesquisa que não é feita pelo recenseador. É uma coleta de informações feitas pelo agente censitário supervisor, o seu chefe. Ele é o carinha que dirige os carros. Vai viajando entre os locais, vendo onde que é que a pessoa, que o recenseador vai passar. Entende? Daí ele passa, quando ele está fazendo essa pesquisa, ele olha a face que é um dos prerrogativas na apostila de como é separado o setor censitário, ele vê a via, ele vê a face ao contrária e assim por diante. A pesquisa urbanística de entorno de domicílios, ou chamada de pesquisa do entorno, é um tipo de levantamento de informações que é realizado por observação do momento anterior ao da coleta do Censo Demográfico 2021, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa é feita pelo agente censitário supervisor, a ACS, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. Os objetivos de pesquisa do entorno 2021 são coletar dados da infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Fornecer também insumos para melhorar a qualidade de cobertura da coleta do censo 2021. Essa coisa aqui eu não tinha entendido na primeira vez que eu li, mas esses insumos, obviamente, são tipo. O agente censitário supervisor vai lá e vê as coisas do local. Imagina que ele encontra um local no mato ou um local no que tem que atravessar a água para ir num caminho ou um local, bom, locais que têm dificuldades para andar pelo local, entende? Daí, essa aqui que é esse fornecer insumos deve ser isso. A pessoa vai lá e fornece os insumos necessários para o recenseador poder pegar as informações. Um exemplo disso, basicamente, seria o quê? Uma capa-chuva? Bom, as questões são respondidas a partir de observação direta, ou seja, sem entrevistar ninguém. A carinha olha e verifica. Tipo, aqui tem uma ponte, aqui não tem uma ponte. Ou colocar perguntas moradores aos transeuntes. Ele não precisa entrevistar ninguém, não precisa perguntar as coisas aos moradores ou transeuntes das ruas em todas as faces de quadras, que são unidades de coleta de levantamento. Também tem essas informações que ele coleta são importantes para coisas. Aquela é o principal motivo do IBGE, da pesquisa do IBGE, né? Que é em conseguir informações para as políticas públicas. Imagina que o cara vai lá e vê que toda a calçada está quebrada, o local de transporte de crianças lá na frente da minha escola não tem as sinalizações necessárias de segurança. Tipo, meu treco a placa de. Não tem a placa de local de transição de criança, não tem as faixas de. As faixas de andar estão tudo boa, estão apagadas. Esse tipo de coisa, entende? Coisas que dá pra perceber. Daí o cara vai lá e escreve, entende? Tá, 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 tá. A área de análise de alguns quesitos levantados será apenas a face e a via, basicamente. O percurso dessa coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé. E, para terminar, uma questão. A pesquisa urbanística de entorno de domicílios é um levantamento de informações realizado por observação em momento anterior ao da coleta do teste de homologação. Momento anterior, teste de homologação. Não entendi o que é isso. Não lembro disso. Não lembro de ver isso desse teste de homologação no conteúdo da apostila, não. Tipo, se o teste de homologação simplesmente é outra palavra para o teste para os questionários,
Vamos lá. Busca coletar dados de infraestrutura urbanística fornecendo insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do censo. Quem é responsável por realizar essa pesquisa é o agente necessário supervisor. E tá, 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 tá. E assim termina o conteúdinho. Tá? Tchauzinho.